Interessante que nós vamos ler aqui no capítulo 20 de João, de 1 a 18, é a narrativa mais completa a respeito da ressurreição de Jesus. Não se encontra nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, mas em João. Por isso que eu escolhi discorrer um pouco sobre esse texto com os irmãos. Mas antes de lê-lo, quero aqui atestar que o grande acontecimento que existiu na saga e na história do homem não foi o nascimento de Cristo. Embora o nascimento de Cristo tenha tido no cosmos, no universo, um sinal. E esse sinal você sabe qual é. Esse sinal foi a estrela de Belém. A estrela surgiu no céu e ela anunciou a chegada do rei. A criança na manjedoura, o sinal da estrela apontava para aquela criança. Jesus, a luz. Ele é aquele que iria brilhar no meio da escuridão. E o interessante é que um outro evento na vida de Jesus também teve em contrapartida do universo, do cosmos, da natureza, algo também simbólico. Foi por ocasião da morte. Você sabe, nós temos uma cena muito linda no teatro, quando Jesus foi pregado naquela cruz e ele disse, está consumado. O texto diz que houve trevas sobre a face da terra. E um grande terremoto sacudiu a cidade de Jerusalém. Agora note que coisa interessante. Os dois eventos na vida de Jesus tiveram um contraponto no universo, como se a criação testificasse sobre o Filho de Deus. O nascimento, a estrela, a morte, as trevas e a escuridão. Veja, querido, como a criação desse Deus atestou a veracidade da vinda do Filho de Deus no nascimento e na sua morte. Mas nenhum desses dois eventos foram os eventos mais importantes na vida de Jesus, por incrível que pareça. O evento mais importante do cristianismo não é Jesus ter nascido numa manjedoura em Belém. Não é a visita dos pastores e os anjos aparecendo no céu. Não é aquela cena bucólica de uma jovem camponesa envolvendo seu filho nas faixas e deitando numa manjedoura. O maior evento na vida de Jesus não foi a caminho do Gólgota. Não foi quando ele carregou uma trave pesada sobre os seus ombros. E diz o texto de Isaías, pelas suas pisaduras, que é esse machucado aqui, nós fomos sarados. Não é. Não é quando Jesus foi pregado com pregos de ferro de mais ou menos 20 centímetros nas mãos e nos pés e colocado sobre a sua cabeça, como nós veremos aqui, uma coroa de espinhos e o sangue jorrando na sua face. Não é. Não é quando Jesus foi elevado aos céus e de repente entre o céu e a terra ele perdoou a mim e a você. E ele rendeu o seu espírito, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele então rendeu a sua alma. Não. Tudo isso faz parte, irmãos, de uma cena muito maior, de um quadro muito maior. Tudo isso é importante, mas o maior acontecimento da história, o ponto central da nossa fé, aquilo que determina a religião cristã ser a religião verdadeira, e as outras falsas, é que Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? O apóstolo Paulo entendeu isso, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, onde ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Jesus não está vivo, irmãos, o pastor está fazendo papel de bobo aqui. E você também aí. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, o texto diz que é vã a nossa pregação. Eu estou falando aqui para os irmãos, é blá blá blá. Segundo o apóstolo Paulo e as Escrituras, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sabe o que significa isso, irmãos? Tudo aquilo que falamos, praticamos e fazemos, não serve para nada. Não tem valor nenhum. É tudo um engodo, um engano, uma falácia, uma mentira. Mas se você ler esse texto de 1 Coríntios, irmãos,
o apóstolo Paulo termina dizendo assim: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? O fato inconteste mais importante da história, como eu disse, não foi o nascimento nem a morte do Filho, mas a sua ressurreição. É isso que faz da fé cristã a fé diferenciada e a única e verdadeira fé que existe nesse mundo de misticismos e religiões comparadas, onde teimam de todas as formas reduzir Jesus a um mestre, a um homem bom, a um filósofo. Como numa universidade aqui, colocaram Jesus no meio de outros. Não, irmãos, Jesus não é um igual aos outros, Jesus é um sobre os outros, amém? É porque Cristo ressuscitou, querido, que nós temos fé. É porque Cristo ressuscitou que nós temos alegria, porque é Ele que devolve as nossas lágrimas. Se Cristo ressuscitou, irmãos, nós estamos fazendo aqui o trabalho mais glorioso da terra, honrando esse Deus, glorificando esse Deus. Posso ouvir um amém? Se Cristo ressuscitou, irmãos, então nada está perdido, viu? O quadro mais doloroso de uma enfermidade nunca está perdido, se Cristo ressuscitou dos mortos. Um casamento nunca está acabado, se Cristo ressuscitou dos mortos. Um filho nunca será ceifado de nós, se Cristo ressuscitou dos mortos. Porque nós temos a ressurreição no final. Notem uma coisa interessante. Dentre o nascimento e a ressurreição, parece que até hoje o Natal é mais celebrado, não é? Você vê que a nossa sociedade tão secularizada, odierna, onde valores seculares permearam e penetraram na fé cristã, mas o Natal ainda permanece como uma festa celebrada pelos cristãos, mesmo que em muitas casas nem se cite o nome de Jesus. Mas ainda tem, né? A ceia, a família, não tem? Os presentes ao redor da mesa, aquele espírito de Natal, árvore, bolinha e blá blá blá, e luzinha. Tudo isso, irmãos, evoca alguma coisa a respeito do Natal. Por quê? Porque é luz, é estrela. Mas interessante, irmãos, como a nossa sociedade tem se esquecido da Páscoa. Notou isso? Como o maior de todos os eventos foi colocado de lado e transferido para um coelho e para um chocolate. Engraçado, já pensaram nisso? O Natal não, o Natal ainda preserva alguma coisa, mas a Páscoa, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos, irmãos, que para nós cristãos, o grande divisor de águas, aquilo que de repente deu sentido e significado a tudo que existe, dando-nos uma cosmovisão do mundo de forma correta, e acima de tudo, dando-nos uma esperança em meio ao caos que está aí fora, é a ressurreição de Cristo. E nesse domingo, hoje, a tradição cristã celebra-se esse grande nascimento. Se Cristo não ressuscitou, viu, Marcelo? Tudo que esses jovens vão fazer aqui não serve para nada. Só para despertar uma emoção apenas. Só para você ter um arrepio. Mas, se eu ver uma barata lá em casa, eu tenho arrepio também. Então, irmãos, eu queria sempre, e sempre o farei, em todo domingo da Páscoa, a gente precisa relembrar que o maior acontecimento da história foi quando Cristo pisou nessa terra e ressuscitou dos mortos e foi visto por muitas pessoas. E hoje celebra-se esse grande acontecimento. Amém? Está com a sua Bíblia aí? João 20. Versículo 1, quero ler com vocês e extrair desse texto a natureza desse acontecimento maravilhoso em quatro partes. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, olha, notem que João diz, no primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Eu estava querendo colocar o culto hoje às 5 da manhã. Que ia ficar parecido com isso aqui, não ia? Só que não ia ter ninguém, só eu aqui. Aí a gente pôs às 7h30, tá bom? Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, esse aqui é João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro.
Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por que João chegou primeiro no sepulcro? Era mais novo. Pedro era velho, irmãos. João era o discípulo mais novo de Jesus. E os jovens correm muito, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, isso foi João, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou. Se eu fosse o João, eu ia escrever aqui, chegou bufando e cansado. E entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Só um minutinho. Por que João chegou e não entrou? E por que Pedro chegou e entrou? Tem um negócio lindo aqui, irmãos. Porque na cultura judaica, os velhos sempre têm procedência sobre os mais jovens. Coisa que a gente às vezes perde hoje, né? Por isso que João chegou, parou. Por quê? Porque Pedro era mais velho. E ele é que tinha procedência em entrar. Versículo 7. Ele também viu, versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também, está vendo a beleza? Foi aí que entrou o outro. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Agora preste atenção no que aconteceu aqui. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Isso é bonito, irmãos, por quê? Porque foi o anjo que anunciou o nascimento de Jesus aos pastores. E foi os anjos também que anunciaram a ressurreição à mulher. Bonito. O nascimento anunciado por anjos, a ressurreição anunciada por anjos. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Há um mistério aqui que daqui a pouco eu digo para vocês. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Que acontecimento, irmãos! Que acontecimento maravilhoso foi esse que deixou marcas na história e que alterou todo o sentido da história e o sentido da nossa vida. Que acontecimento foi esse, irmãos? Quais foram os elementos desse acontecimento que mudaram o curso da história e de certa feita mudaram a minha vida e a sua vida também? Eu quero hoje elencar rapidamente a natureza da ressurreição. De que se trata a ressurreição afinal? Qual foi a natureza dessa ressurreição que hoje nós celebramos e que ela é o ponto focal e central e fundamental da nossa fé? Permitam-me rapidamente elencar 4 naturezas dessa ressurreição. Primeiro, a ressurreição foi um acontecimento histórico. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João é o mais histórico dos 4. E uma das testificações que é mais histórico é que João é muito cuidadoso com os dias, com as datas, com as festas e com tudo onde a história está incluída. Você quer ver? Olha o versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana. João é o único que diz isso. Olha o cuidado que João tem para elencar o dia.
Foi no primeiro dia da semana. Não foi num dia qualquer. Veja novamente o versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele dia. Olha a preocupação de João, irmãos. João é tão pormenorizado que ele dá até a hora do dia que aconteceram esses acontecimentos. Veja o versículo de número 26. Passados 8 dias. Veja, irmãos, como João é acurado em colocar de forma cuidadosa a historicidade do Evangelho. Quando você lê, irmãos, a história dos Evangelhos e a ressurreição de Jesus nos 4 Evangelhos, você vai ver, por exemplo, que em Mateus 20 diz que a ressurreição aconteceu numa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Se você ler Marcos 14, você vai ver que lá está escrito que a ressurreição aconteceu por ocasião de uma festa. Que festa? A festa da Páscoa. E se você olhar e ler o Evangelho de João, irmãos, você vai ver que como o Evangelho de João se insere em acontecimentos históricos, retirando até de Lucas, quando ele cita lá todos aqueles governantes terrenos, para inserir o nascimento de Jesus dentro da história. Sabe o que significa isso, irmãos? Não. A ressurreição de Jesus não foi um fato inventado, não. Teólogos liberais dizem isso. Teólogos liberais dizem o seguinte: não, Jesus foi um mestre bom que morreu, mas os discípulos depois disso inventaram uma história da ressurreição para que a fé ficasse viva. E tem muita gente boa dentro da igreja acreditando nisso. Mas quando a gente olha para a beleza e simplicidade das Escrituras, a gente vê, irmãos, que a ressurreição de Cristo não foi um devaneio de um homem louco numa caverna como o Islã, que hoje segue a insanidade de Maomé, que de repente teve uma visão mística e relatou isso tudo sem história, cidade, sem nada. Não, irmãos. A nossa fé, querida, é uma fé histórica. Ela está fundamentada em fatos incontestáveis históricos. E um desses fatos é a ressurreição de Cristo. Deixa eu te contar um negócio. Não existe uma linha sequer no Novo Testamento provando a ressurreição de Cristo. Por quê? Seria normal, não seria, Marcelo, que os escritores tentassem provar para a igreja ou para aqueles convertidos novos a ressurreição, né? Através de argumentos filosóficos, através de uma argumentação plena e vigorosa, mas não existe uma linha, irmãos. Nas cartas de Paulo, naquela inteligência brutal de Paulo, uma linha sequer provando a ressurreição, mas existem inúmeros, incontáveis textos afirmando a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, irmãos, foi um fato incontestável. Ela não tem que ser provada. A Bíblia afirma: Cristo ressuscitou dos mortos, amém? Portanto, meu irmão, ela não é um devaneio da igreja cristã. Nós não adoramos uma lenda inventada. Nós adoramos um Cristo ressuscitado, que foi testificado nas Escrituras, e que eles se assustaram tanto com aquela figura, que até alguns dos discípulos não acreditaram nele. Agora pense bem comigo, se você tem essa linha de pensamento. Se fosse um fato inventado, por que eles colocariam a incredulidade dos discípulos quando viram Jesus? Pensaram nisso? Eu nunca, irmãos, inventaria uma história onde eu colocasse nessa história a possibilidade dessa história não ser verdadeira. Você concorda comigo? Se fosse algo inventado, eu iria criar um quadro onde a pessoa lesse aquilo e de forma incontestável ela iria testificar que aquilo era verdade, mas com a ressurreição não. Os discípulos não acreditam. Eles acham que é mentira. Tomé não acredita. E até no fim, irmãos, o texto de Mateus diz que alguns vendo-o duvidaram. Depois que viram. Aí eu fico pensando, irmão, se fosse uma história inventada, ou história mal inventada, hein? Mas sabe por quê, irmãos, que tem esses elementos nessa história? Porque ela é genuína, ela é verdadeira, é um acontecimento histórico. Portanto, querido, tire a tristeza do seu rosto, coloque um sorriso nos seus lábios. Cristo ressuscitou dos mortos, amém? Em segundo lugar, irmãos,
A ressurreição de Cristo é um acontecimento singular. E quando eu digo que é um acontecimento singular, eu quero dizer que foi um evento único em gênero e natureza. Vou te explicar por quê. Alguns profetas do Velho Testamento ressuscitaram pessoas. Você se lembra de algum? Elias ressuscitou o filho da viúva, não ressuscitou? Quem mais ressuscitou? Eliseu. No Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ressuscitou o menino. Ele pregou demais, igual o pastor Luciano, um blá 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 que não tem fim. O menino lá caiu lá da janela, irmãos, estribuchou lá embaixo. E foi tido como morto, diz o texto em Atos. A Bíblia diz que Paulo desce as escadas, foi lá, ora pelo menino, e Deus devolveu-lhe a vida. Você olha nos evangelhos, você vai ver que Jesus ressuscitou muita gente. Dá um exemplo aí para mim. Ô pastor, mas você faz umas perguntas assim, calma, eu tenho que pensar primeiro. Irmãos, Jesus, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lembra lá em Lucas 7? A mulher já era viúva, pede o único filho, que tragédia. Mas Jesus de repente toca o caixão do menino e fala: jovem, eu te mando, levanta-te. Devolveu o menino para a mãe e virou para a mãe e falou assim: dá de comer esse menino, que deve estar morrendo de fome. Menino tem uma fome terrível, irmãos, mesmo depois de morto. Você sabe de outros exemplos. A filha de Jairo: Senhor, vão comigo na minha casa, a minha filha está mal, adoentada, está quase na morte. Aí de repente Jesus entra na casa, o povo está todo chorando, a menina já morreu. Por quê? Porque eles chegaram e disseram: não importunes mais o mestre, tua filha está morta. Jesus bate no ombro de Jairo e fala: Jairo, não temas, se tu creres, tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz que ele entra dentro do quarto, todos chorando, ele fala assim: a menina não está morta, mas dorme. É uma forma graciosa de dizer que aquele sono não era para a morte. Eles caçoam de Jesus. Você conhece o texto? Quando ele entra lá, ele diz: Talita cumi, que é uma palavra em aramaico dizendo: menina, levanta-te. A Bíblia diz que levantou a menina e ele devolveu a sua mãe. Mas todos eles morreram de novo. Está vendo? Está vendo, irmãos, que a ressurreição de Jesus é um acontecimento de natureza singular. Sabe por quê? Porque todas as ressurreições da Bíblia, eu acho que Jairo ficou alegre porque a filha ressuscitou, mas a filha casou, teve filho, neto, ficou velho e morreu. Não, irmãos, a ressurreição de Cristo não é dessa natureza, não se engane. A ressurreição de Cristo é de uma outra natureza. A ressurreição de Cristo é o escatos no final dos tempos, a vida eterna no final dos tempos sendo trazida para os nossos dias. A ressurreição de Cristo são as primícias daqueles que dormem. A ressurreição de Cristo é um novo corpo com uma nova natureza. A ressurreição de Cristo é algo que nunca mais vai morrer, porque tem a vida eterna. A vida eterna que para a teologia judaica acontecia no final dos tempos, no fim do mundo, Jesus trouxe isso para agora. E hoje eu já vivo a vida eterna. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Você já vive a vida eterna, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Não é porque você morre e você alcança a vida eterna, não. Hoje nós já vivemos eternamente com Cristo. Amém? Não põe no meu caixão, alcançou a vida eterna, porque eu já alcancei no dia que Cristo me redimiu. Amém? E você também. A vida eterna, irmãos, não se engane, você não vai conquistá-la depois que você morrer, não. Cristo já conquistou ela por você aonde? Na ressurreição. A vida eterna já nos foi dada, irmãos, em Cristo. E é por isso que ele é um acontecimento completamente singular. Não existe outro igual a ele. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com ele. Amém? Sabe o que significa isso? Nós já vivemos o escatos de Deus nos nossos dias. A vida eterna já foi inaugurada em Jesus Cristo. Eu já tenho a certeza que eu vivo eternamente a partir de Cristo nos dias de hoje. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é experimentar a vida eterna, uma realidade, irmãos, totalmente nova, diferente, algo, irmãos, que a gente não pode imaginar, mas Cristo inaugurou para nós.
para que eu e você pudéssemos adentrar dessa nova realidade, nesse corpo ressurreto de Jesus e nessa ressurreição singular, onde Ele oferece para nós um presente maravilhoso e um futuro glorioso. Amém? Terceiro lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo foi um acontecimento transformador. Olhe comigo, por favor, o versículo 11. Se você olhar esse texto com calma, você vai ver que a ênfase desse texto é o choro de Maria. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Preste atenção. Novamente, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 3. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Versículo de número 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Veja, querido, que em poucos versos, João diz que ela estava chorando 2 vezes. O anjo pergunta por que ela estava chorando. E Jesus pergunta por que ela estava chorando. Mas logo em seguida, quando Jesus se revela a essa mulher, o choro não existe mais. Existe o gozo pleno da alegria. Jesus ressuscitou. E essa mulher fica tão esfuziante de alegria que ela vai anunciar e contar aos seus discípulos: ele vive! O choro, irmãos, foi retirado do seu rosto. A lágrima foi enxugada. Por quê? Porque o Salmo diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que significa isso? A ressurreição é um evento transformador. Ela transforma o homem. O profeta Isaías diz que quando ele vier, ele vai tirar o nosso pano de saco e cinza e nos vestir de vestes de alegria. Aquela sexta-feira lúgubre, escura, aquele sábado, o tempo suspenso entre o céu e a terra, mas aos primeiros raios da manhã, irmãos, no domingo, todo aquele pranto, todo aquele choro, todo aquele desespero foi retirado dos olhos de Maria e devolvido a ela a esperança, a alegria, a paz. Não é isso que o Evangelho faz? Estava conversando com uma pessoa muito querida ontem, ali no Nossa Ação do Bem. Eu disse a ela: olha, livro nenhum, filósofo nenhum, diploma nenhum, faculdade nenhuma, cursos nenhum pode transformar o homem. O único poder que há nesse mundo para transformar o homem chama-se Evangelho da Graça de Deus. E essa transformação é possível porque Jesus nasceu, porque Jesus morreu. Sabe por que o homem pode ser transformado? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Se Ele ressuscitou dos mortos, irmãos, a triste sexta-feira se torna num domingo glorioso de alegria. E veja que Maria Madalena foi transformada, mas o corpo de Jesus também. Olha que coisa interessante, irmãos. No versículo de número 16, 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Agora preste atenção, uma mulher que andou com Jesus durante quase todo o seu ministério, porque foi lá no início do ministério que ele fez a obra maravilhosa na vida de Maria Madalena, e ela começa a seguir Jesus. Maria Madalena é aquela mulher que Jesus expeliu 7 demônios, viu? É ela, não é Maria, irmã de Lázaro, não. E ela começa a seguir Jesus, e andava com Jesus e reconhecia Jesus. Agora, irmãos, me explica isso aí. Ela dentro do túmulo, pertinho de Jesus, face a face com ele, ela não o conhece. Olha o que o texto diz. Ela, supondo ser ele o jardineiro, entabula um diálogo com ele. Senhor, escuta aqui, onde o Senhor colocou o corpo de Jesus? Por que o Senhor tirou o corpo dele daqui? Aí eu pergunto, por que será que Maria, andando e vivendo com Jesus lá no túmulo, não o conheceu? Pela mesma forma, irmãos, que eu disse para vocês que é um acontecimento transformador. Ela não transforma apenas o homem, ela transforma a natureza do homem.
há uma continuidade do que é, mas há também uma descontinuidade. Ela não conheceu Jesus a priori, mas depois que ele falou o nome dela e se revelou a ela, ele passou a conhecê-la. Significa, irmãos, que essa transformação, ela já começou aqui. Ela já é algo eficaz, mas ela vai se completar lá no porvir. Em outras palavras, Jesus já fez uma obra em mim, mas essa obra ainda não é completa. O velho homem ainda teima em se levantar. Às vezes, irmãos, nós somos irreconhecíveis. E logo em seguida nós entendemos para que nós fomos chamados e por que nós fomos chamados. É um evento transformador, porque essa transformação não ocorre ao mesmo tempo, tudo que precisa ocorrer, mas ela ocorre aos poucos, e ela vai se completando, até na glória, onde nós seremos iguais a Ele. Amém? Há uma descontinuidade e uma continuidade. Prova disso é que 2 dos discípulos de Jesus caminharam com Ele 8 quilômetros em Emaús e não o conheceram também. Por quê? Por causa disso. Porque a ressurreição, irmãos, ela inaugurou uma transformação, que é isso aqui, mas aponta para algo muito maior do que isso aqui, entende? Alguém já me perguntou nas minhas aulas de teologia: pastor, os novos céus e nova terra vão ser aonde? Você já pensou nisso? Será que a ciência humana vai construir uma cidade lá na Lua, igual nesses filmes de ficção científica, a gente vai para a Lua ver os novos céus e nova terra? Esse texto, irmãos, nos dá uma visão, dentre outros textos, do que vai ocorrer. Se o corpo de Jesus tem uma descontinuidade, mas também uma continuidade, ou seja, ela não conheceu no início, mas depois conheceu, os novos céus e nova terra, quando restaurar todas as coisas, vai seguir a mesma esteira. Hoje existe ainda uma continuidade, não é? Mas amanhã vai ser diferente. É muito bonito isso, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para dentro de nós, deixa eu te fazer uma pergunta: você é tudo que Deus esperaria de você? Se alguém já teve um encontro com Jesus, vai responder na hora: é claro que não, pastor. Eu estou muito longe de ser o que Deus quer de mim. Pois é, mas a obra que Ele começou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma continuidade, mas vai haver uma descontinuidade lá na frente. Mas é você, viu? Você mesmo. É por isso que de repente, irmãos, ela não conhece Jesus, mas na mesma hora ela conhece. Porque vai ser algo parecido com isso, mas não vai ser isso. Agora, se você me perguntar assim: pastor, vai ser o quê? Bom, aí vamos esperar para saber o que é. Mas eu acho que vai ser muito bom. Amém, irmãos? Porque não existirá mais o aguilhão que nos faz inimigos uns dos outros. Pecado. E Cristo devolverá o que foi lá no início, mas que o homem, com a sua soberba e arrogância, destruiu. Aí sim, nós teremos algo que nós não ainda vivemos. É por isso, irmãos, que a ressurreição de Cristo é um evento transformador. Ela não transforma só o homem, ela vai transformar todo o cosmos e toda a natureza. Paulo fala que a criação geme com angústias até agora, porque ela será redimida junto com os filhos de Deus. E em último lugar, irmãos, olha que coisa linda. Verso 17 eu termino. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Em último lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo foi um acontecimento redentor. É claro que foi, Ele é o nosso redentor. Quando Jesus chega perto de Maria, ela alegre porque ela tinha visto o Senhor, né? Ele se revelara a ela dizendo o nome dela, Maria. E de repente, irmãos, eu acho que ela, movida por aquela sensação maravilhosa, eu acho que ela deve ter desejo de abraçar Jesus. Ele diz: não me detenha. Parece rude, né, irmãos?
Quem não quer ganhar um abraço ou ganhar uma feição de felicidade? Engraçado, Jesus tem uns negócios, irmãos. Não me detenha! E você pode pensar que ele foi rude com Maria? Não, irmãos. O segredo do versículo está no final. Olha o que diz. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ó, pastor, por que Jesus diz isso para Maria? Porque a gente precisa entender, irmãos, o que significa a obra da redenção. Primeiro, pela vida de obediência de Jesus, Ele redimiu você de guardar a lei. Porque Ele guardou a lei no seu lugar. Para que Ele pudesse redimir os homens, a lei também tinha que ser guardada. Mas quem guarda a lei? Você é capaz? Não. Então, com a vida de obediência do Filho, é por isso que Paulo em Filipenses 2,9 diz, ele foi obediente até a morte de... Pela vida de Jesus, você foi redimido da obediência da lei. Pela morte de Jesus, você foi redimido da condenação do pecado. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus levou os seus pecados e do mundo inteiro sobre os seus ombros. E como diz o profeta, nós fomos sarados. Então, pela vida de Jesus, você foi justificado da lei. Pela morte de Jesus, você foi perdoado dos seus pecados. Mas foi na ressurreição de Jesus que você foi reconciliado com o Pai. Não me detenhas. Ainda falta uma coisa. Entende? Não me detenhas. Ainda há algo a fazer. O quê? A aceitação do sacrifício do Pai com o Filho e a reconciliação do homem que andava perdido com o Deus que foi buscá-lo durante todos esses anos. O Filho volta à casa do Pai por causa da ressurreição. Entende agora quando Jesus diz assim, não me detenhas. Sabe por quê? Porque agora eu vou subir para o meu Pai e o vosso Pai. Ó, entendeu? Para o meu Deus e o vosso Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora sim, a reconciliação foi feita. E você pode chamar o Deus de Pai. Porque assim como Ele é meu, Ele agora é seu. Porque na ressurreição eu te reconciliei com o Pai. Amém? Por isso, irmãos, a ressurreição, sem ela, nós não podemos orar o Pai Nosso. Quando Jesus ensina os seus discípulos, Pai Nosso, você só pode orar a oração do Pai Nosso se você crê na ressurreição do Filho. E se você deposita sua fé e confiança em Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Porque se você assim o faz, a reconciliação é feita. E a inimizade se transforma em amizade. A distância em proximidade. E o Deus que é aquele tão distante, se torna agora próximo de você. E você pode chamá-lo de E de repente, irmãos, terminando o verso 18, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor. Sabe o que significa isso? Que esse acontecimento redentor também é missiológico. O que significa isso, pastor? Se você experimentou a ressurreição de Cristo, com a sua vida transformada, com seus pecados perdoados, e você reconciliado com o Pai, sendo uma nova criatura, você precisa anunciar isso às pessoas. Não se cale. Fale. Há uma reconciliação a ser feita, amém? E o anjo da reconciliação é Cristo. Pastor, é o seu nascimento, seus milagres, seus ensinos, sua morte, sua vida de obediência, seu sofrimento no Getsêmani,
O que produz a reconciliação do homem com Deus? O domingo de Páscoa, o túmulo vazio, o Cristo ressurreto. É por causa dele que nós podemos nos ajoelhar e saber que Deus ouve a nossa oração. É por causa dele que a gente chama Deus de Pai, e ele te trata como filho, e filho amado e querido da sua casa, ao ponto de tirar suas vestes sujas, ao ponto de colocar uma sandália nos seus pés, ao ponto de colocar um anel no dedo, ao ponto de dar uma grande festa, ao ponto de pegar o novilho cevado e de convidar muita gente, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Sabe quem é esse filho? Você. E sabe por que isso acontece? Porque o novilho que morreu ressuscitou. Amém, irmãos? Que dia é esse, hein? Que dia é esse? Que obra é essa? Que coisa gloriosa é essa? Portanto, meu querido, viva a ressurreição de Cristo. Seja transformado por ela. Sorva em goles bem generosos essa graça maravilhosa, abundante, que Jesus dá a todo aquele que nele crê, para que você se torne novamente um filho muito querido, um filho muito amado, e que você tenha novamente a comunhão com esse Deus. Amém?